Durante séculos, nas estepes da Eurásia, da fronteira da China e através do Turquestão e de outras regiões, fluíram vagas contínuas de povos nómadas. Eram comunidades de pastores e criadores de gado que viviam em tendas. Cavaleiros e cameleiros que criavam e alimentavam os rebanhos e as manadas, por sua vez os alimentavam e vestiam e deslocavam-se ciclicamente entre as pastagens sazonais, migrando em busca de terras melhores ou em fuga de outros nómadas que os seguiam. Por vezes trocavam os seus produtos pelo dos citadinos e agricultores, ou em casos raros fixavam-se num oásis e transformavam-se em cultivadores. Estes nómadas das estepes, agrupados em federações de sociedades tribais, eram obrigados a uma luta permanente contra as forças da natureza para sustentarem a sua economia pastoral e desenvolveram dinâmicas, competências, instituições e costumes muito próprios. Os nómadas incluíam um povo enérgico que se tornou conhecido pelo nome de turcos. Os chineses e outros dos seus vizinhos chamavam-lhe Tukoe ou Durko, uma raça beligerante que, segundo se diz, derivou o seu nome de uma colina em forma de capacete que existia na sua região. Os turcos, inicialmente identificados com os hunos, eram aparentados com os mongóis e com os futuros húngaros e finlandeses. No século VI, os turcos venceram um povo aparentado e começaram a governar um território que se tornou conhecido por Mongólia, de onde se expandiram para os 4 pontos cardeais da estepe e criaram o maior império nómada de sempre. Perderam unidade por causa da sua dispersão, mas mantiveram um caráter racial e linguístico característico. Tinham um sentimento de identidade comum tão forte que no seu culto pagão xamânico da terra, do ar, do fogo e da água, designavam estes elementos da natureza por turcos. Os turcos evoluíram rapidamente para além da barbárie pastoral e estabeleceram no seio da sua sociedade patriarcal de clãs uma civilização própria, com governantes que eram mais do que meros anciãos tribais e com tribos vassalas. No princípio do século VIII, as tribos deslocaram-se para o oeste, guiadas por um lobo cinzento lendário. Coletivamente eram conhecidas por oguzes e lideradas por chefes do clã seljúcida. Chegaram a Samarcanda, na Transoxiana, e estabeleceram o seu domínio sobre a parte ocidental da Ásia Central. Ao mesmo tempo, uma nova raça expansionista, os árabes do Califado Islâmico, partiu da Arábia para norte e leste e conquistou o Império Persa. O poder dos turcos desmoronou-se perante os árabes, mas os dois povos mantiveram as suas relações comerciais e culturais. Comerciavam, ao longo das rotas das caravanas, os produtos complementares da agricultura e da pastorícia. No século IX, os turcos começaram a renunciar às suas crenças pagãs e a adotar o Islão. Os árabes aperceberam-se rapidamente das qualidades marciais dos turcos. O seu nomadismo imbuíra-os não só de virtudes morais como a tenacidade, a disciplina e a previdência, mas também de um espírito combativo, do hábito, da mobilidade, da perícia equestre e de uma destreza invulgar como arqueiros a cavalo. Por conseguinte, os exércitos do Califado Abássida começaram a recrutar turcos convertidos ao Islão, dotando-os de um estatuto de escravos superiores, com a possibilidade de conquistarem promoções. No fim do século IX, a maior parte das chefias militares e muitos dos cargos políticos do Império Árabe eram ocupados por turcos muçulmanos. No século XI, com o declínio do Império, a dinastia seljúcida preencheu o vácuo com um império próprio, um Estado islâmico, baseado nas tradições do Califado Abássida, que absorveu outros principados turco-islâmicos e que, adotando apropriadamente o arco e a flecha como símbolos de autoridade, alargou seu domínio à Pérsia, à Mesopotâmia e à Síria. Ou seja, um povo nómada da estepe fixou-se no meio ambiente estático. É um excerto do livro Os Séculos Otomanos, a Ascensão e Queda do Império Turco, a autoria de Lord Kinross, ou John Patrick Douglas Balfour, historiador escocês que viveu entre 1904 e 1976, é autor de uma grande biografia de Atatürk, o fundador da República da Turquia, livro que acaba de ser publicado pela Book Builders História, com a tradução de Miguel Mata.
Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Pedro Bernardo, editor da Book Builders. Eis um acrescento notável aos muitos livros que, na sua chancela, nos vão dando a história com essa capacidade que os grandes historiadores têm de resumir, apesar de aqui termos 700 páginas, mas mesmo assim, certamente uma capacidade de síntese notável de trabalhar a informação histórica de Lord Kinross, que foi aplaudido por esta história. 100 anos decorrem em 2023 do nascimento do Estado-nação Turquia. Hoje é um dos países onde os direitos dos opositores políticos, dos jornalistas, dos intelectuais, dos cristãos, dos curdos são constantemente violados. Um país que executou há 100 anos um genocídio dos arménios antes e depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1 e 2 milhões, e este intervalo é terrível de se dizer porque abrange um número de vidas impressionante, numa relação com a história que ainda não foi resolvida hoje que a Turquia tem um novo sultão, ou pelo menos alguém que se julga próximo disso, Erdogan. O Império Otomano foi uma das grandes potências da humanidade, vigorou ao longo de 6 séculos, de 1299 até 1923, e como acontece a todas as grandes potências, ao apogeu sucedeu a queda, mas foi um império, como já se diz neste excerto, atingiu 3 continentes, daquilo que é hoje a Bulgária até o Egito, da Sérvia ao Catar, da Roménia ao que é hoje Israel. Na Turquia esse período é lembrado com orgulho e, no entanto, diria eu, que é uma história pouco conhecida entre nós. Não é uma região e uma época longa, extensa, que habitualmente seja ensinada, ou pelo menos ensinada com detalhe. Para os leitores de Corto Maltese, há aqui muito que vão encontrar de familiar neste período final do Império Otomano. Concorda que, apesar de ser uma história fascinante, é um povo que culturalmente, socialmente, politicamente, tem muitas histórias dentro desta história, no entanto, é muito pouco conhecida. O que é bom para quando se publica uma história dos séculos otomanos. Precisamente, eu concordo em absoluto, por razões, enfim, que não conseguimos bem explicar. A história do Império Otomano tem passado despercebido. Aliás, a decisão de publicação visa precisamente colmatar essa lacuna. E não se percebe, tanto mais que não é propriamente um império efêmero. Como bem disse, são 6 séculos, não há muitos impérios ao longo da história que tenham durado tanto, que tenham tido essa perenidade, que se tenham alargado pelos 3 continentes e com essa duração, e portanto não encontramos grande explicação para esse esquecimento. Tem uma importância fulcral. Nós ainda hoje assistimos em vários pontos do globo a conflitos étnico-religiosos que resultam da fragmentação precisamente do Império Otomano, com o fim da Primeira Guerra Mundial e com a desagregação. Portanto, já era aquilo que se chamava o doente da Europa. Mas foi durante muito tempo a principal potência a intermediar conflitos entre reis católicos na Europa, Carlos V e Francisco I de França, portanto, com alianças com franceses contra outros. Portanto, teve um papel decisivo em grande parte dos acontecimentos políticos na Europa. Populações que nós hoje encaramos e que julgamos que toda a vida foram europeias, há 150 anos eram de cultura predominantemente muçulmana, todos os Balcãs, por exemplo, e, portanto, achamos que era uma história que merecia ser trazida para o leitor, porque tem, de facto, é um império com uma importância fulcral nos acontecimentos na história da Europa, na história do Médio Oriente, onde estão ainda ali ferro e fogo, populações e culturas, e tudo isto, em grande parte, resulta precisamente dessa desagregação. Com essa Turquia, que foi sempre a identidade, e hoje a Turquia é uma espécie de país de fronteira, literalmente, um país de fronteira. Herdou aquele orgulho de nação e muito daquele nacionalismo feroz que hoje caracteriza parte da política turca, é o resultado dessa noção da perda de uma grandeza que em tempos foi.
E, portanto... Aquilo que está a passar com a Rússia, com essa espécie de alucinação de querer retomar o seu espírito imperial também e de domínio, aconteceu com a Turquia dos últimos anos, com Erdogan, que até há década e meia poderia ser considerado alguém modernista, mas que reverteu completamente qualquer tipo de reformas para voltar a este espírito. E isso é muito importante porque a Turquia é uma questão fundamental hoje na Europa, na relação com o mundo asiático. A recusa da Europa em aceitar a Turquia, não só na União Europeia, mas essa recusa terá contribuído para teve, isso. quanto a mim, essa consequência. Aquela clivagem que nós, europeus, acentuámos, foi entendida pelos turcos, enfim, de forma um pouco assintosa. E a partir daí é que, de facto, o regime de Erdogan se islamizou, se enraizou. Foi buscar uma série de coisas. E foi buscar uma série de símbolos e de histórias e de episódios para tornar mais radical esse nacionalismo. Eu estive em Istambul em 2004, era parecia uma cidade europeia. Aliás, foi capital europeia da cultura, não em 2004, mas creio que em 2010. Em 2004, o presidente da Câmara de Istambul era o Erdogan, precisamente. Portanto, era uma cidade perfeitamente ocidentalizada. Sendo que, claro, havia questões a resolver. Qualquer entrada na União Europeia tem questões, tem cedências que têm que ser feitas. E, enfim, já estamos aqui mais numa conversa de questões geopolíticas de hoje, mas lá está. Porquê? Porque elas estão aqui, estão neste livro. Mesmo essa geopolítica, por exemplo, a Crimeia. A Crimeia foi uma espécie de Estado tributário do Império Otomano. O Khan da Crimeia recebeu tributo do czar até Pedro Grande. Mas aquela informação de Putin sobre as origens... Enfim, a Crimeia, houve ali batalhas perto do Volga, portanto, em que o Império Otomano finalmente abdicou de se expandir novamente para aquele Nordeste. Mas a Crimeia era uma província, o Mar Negro era um lago otomano, chamava-se o Lago Otomano, portanto... E tudo isto, enfim, foi desaparecendo, mas teve consequências. Portanto, a desagregação do Império Otomano teve consequências drásticas em vários pontos do globo, que ainda hoje se fazem sentido. Ler estes 6 séculos de história, como nos é proposto por Lord Kinross, é entender claramente melhor o mundo de hoje. O mundo de hoje precisa mesmo de ser entendido, porque as coisas não estão fáceis. E esta escrita de Lord Kinross não é nada académica. A narrativa segue com fluidez e o que não falta são histórias de uma realidade que nos é cultural, socialmente muito estranha, pouco conhecida. Digamos que é um pináculo do legado deste historiador. É um texto cativante, fluido, repleto de histórias para ilustrar uma série de exemplos, com a narração das principais personagens, enfim, a importância que tiveram, a relação com as potências vizinhas. Uma das grandes potências da humanidade a marcar tanto do que é hoje o mundo. Os séculos otomanos, a ascensão e queda do Império Turco. É a nova proposta da Book Builders História, que nos tem dado estas chaves através da publicação de outras histórias, de outras regiões, de outros impérios. Agora, Os Séculos Otomanos, livro que nos foi apresentado pelo editor Pedro Bernardo.